Amém, pastor. Pastor Maurício. Muito Ô, prazer, pastor, pastor. Tudo graça e bom? paz. Tudo bem, graças a Graça, Deus. graça e paz do Senhor Jesus. Pastor Maurício, é uma bênção poder estar com o irmão aí nesse período e obrigado por você ter aceitado o convite. Apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, mas o pastor Moisés Fernandes que fez a indicação e disse que o maior teólogo de São Paulo está. Eu, pastor, eu sei que ele falou brincando, mas Ah, o pastor Maurício, só para os irmãos conhecerem, né? Pastor, qual é a igreja que o pastor é, pastoreia, por favor? Pastor Edilson, é uma honra poder participar com os irmãos dessa Amém. live, de poder Uhum. conhecer aos irmãos da Igreja Apostólica Donai. Amém. E o meu nome é Maurício Abreu de Carvalho, eu sou pastor na Igreja Batista Nacional da Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Paul, Estamos próximos. Pauliceia, É. que bênção. Atualmente, Pauliceia. pastor Edilson, eu estou como presidente da Convenção Batista Nacional no estado de São Paulo e eu tenho me dedicado em dar aulas no Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. Então a Uhum. gente está servindo e esse momento é um momento tão bom, tão precioso em que a gente pode servir ainda mais e a Uhum. irmãos que a gente está conhecendo agora. Isso é muito bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você também é autor de livros, né, pastor? Você pode dizer o livro que Sim, você. Por eu, favor. eu escrevi um livro chamado O Verbo se É. fez gente, O que é verbo uma se fez gente? jornada, isso, uma Tá. jornada Uhum. no Evangelho de João. Uau. E é um livro, não chega a ser um comentário, né? Um Tá. comentário muito Uhum. profundo, mas é um guia, um Uhum. roteiro mais Uhum. homilético, para quem gosta Legal. de pregações, para quem gosta de estudos, para quem gosta de uma boa Sei. devocional, e Uhum. poder acompanhar o livro, o Evangelho de João de uma forma bem suave, né? Não é um livro muito teológico, não, é um livro para ser lido, é um livro para toda a igreja. Amém. E como que a gente tem acesso a esse livro para comprar? Qual que é Bom, o... pode mandar o endereço para a gente aqui, a gente manda, Tá. a gente passa para vocês. É um Legal. livro pequeno, não é muito grande, não. Tá. Uhum. Ele tem um preço até razoável. E é só Uhum. entrar em contato que a gente manda pelo correio. Tá bom. Eu vou ver se os Saiu irmãos. pela editora da nossa convenção, a editora Lerdan, Tá. né? Mas eu tenho aqui também vários exemplares, posso passar para os Você, irmãos. você tem uma cópia do livro aí agora, não, para mostrar? Deixa Não. eu ver, Se deixa eu ver tiver, aqui. não, se não tiver, tudo bem. Depois, Depois eu consigo. depois você me põe, você manda no meu o WhatsApp, aí eu vejo os irmãos que têm interesse, aí Tá? a gente faz o contato. Ah, legal. É interessante nesse período a gente voltar à prática da leitura, né, pastor? Da boa leitura, né? Não só da palavra de Sim, Deus, mas livros que possam edificar, né? E, e orientar os irmãos para desligarem um pouco mais a televisão, né? Porque são é. tantas notícias, né, pastor? Que é sempre as mesmas notícias. Não que a gente tem que ser alienado, mas a gente tudo tem um limite, você não acha? Eu vejo o seguinte, eu acho que os repórteres, a imprensa está fazendo o seu Uhum. trabalho e é Certo. louvável, Uhum. né? Tá. Mas a gente ligado o tempo todo Uhum. fica até uma coisa meio mórbida, porque a gente Uhum. acompanhando o número de mortes, o número de infectados, eu não Uhum. sei se essa informação é necessária. A gente já tem boa informação, né, de como a É, gente do deve se coronavírus. precaver em Sim, relação sim, ao vírus. sim, sim. Estamos na quarentena, estamos cuidando um Aham, dos outros, verdade. mas o restante a gente tem que ir com mais calma, né? E Aham, também aproveitar esse tempo para curtir a família e, uhum, sobretudo, conhecer mais a Deus e ter essa comunhão que nós uhum, temos com os nossos irmãos, né? verdade. Isso é tão importante. Eu estava ali agora lendo 3 livros ao mesmo tempo. Muito gostoso, né, pastor? Oh, Porque a gente está tendo um tempo assim.
Porque é só eu e a minha esposa aqui em casa, que meus 2 filhos já casaram, né? Sim. E nós estamos tendo um tempo muito legal, eu e a minha esposa, mas também assim sobra tempo para a gente ler bastante. Para você Sim. ter uma ideia, É. eu tinha mais ou menos uns 30, 40 livros que eu tinha comprado e estava no plástico ainda. É. Então agora é a oportunidade de ler, né, pastor? E Pastor, como? você da igreja da Convenção Batista Nacional, você é o presidente. Isso. Eu sei que, só antes da gente entrar no nosso assunto, é muito importante os irmãos entenderem isso, né? Porque hoje, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, não existe ainda aquela muita diferença, né? Porque antigamente era mais acirrada as divisões. E Sim. a Batista renovada, se eu não me engano, ela vem para quebrar esse paradigma, né? De apesar de você ser batista, né? Você crê no mover do Espírito Santo, Sim. nos avivamentos da história, Sim. nos dons espirituais, né? Então, é importante você falar só um minutinho sobre isso, né, pastor? A experiência que vocês, como batistas renovados, né, que que mais ou menos ficou no meio lá entre batista e entre tradicional e pentecostal, e na realidade todos nós somos do Senhor e acreditamos, somos fundamentalistas, acreditamos até na capa da Bíblia, né, pastor? Sim. Sim. Mas essa experiência de ser renovado no meio batista, se pudesse nos dar um pouquinho de história disso? A Convenção Batista Nacional ela surgiu em 1967, né? Aham. E surgiu Uau, por conta, 67. se bem sete, surgiu por conta da Uhum. questão do batismo no Espírito Santo, Aham. se é uma Uau. bênção para os dias de hoje, ou se é uma segunda bênção, melhor dizendo, né? Ou é um novo nascimento. A discussão toda inicial era essa. Os batistas Sim. tradicionais Uhum. acreditavam que o batismo no Espírito Santo era a mesma coisa que a conversão, que o novo nascimento. Sei. Já os pentecostais pregavam que o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior, onde o crente era revestido pelo Espírito Santo, né? Sim. Uhum. E também, a partir também dessa experiência do batismo no Espírito Santo, o crente passa a ter o poder de Deus para exercer Ó, melhor ainda os seus dons espirituais. amém. Essa questão, ela dividiu os batistas lá atrás. Muita Uhum. discussão, Uhum. houve algumas assembleias bem tumultuadas, houve Uhum. carnalidades de ambas as partes, porque uma Uhum. parte não aceitava o batismo no Espírito Santo, a outra era intransigente, às vezes até na forma de expressar essa Uhum. verdade, e Uhum. infelizmente, com muita tristeza, vários irmãos foram expulsos da Convenção Batista Brasileira por acreditarem Uau. justamente no batismo no Espírito Santo. Uau. Mas hoje o que a gente pode dizer é que muita coisa mudou, né? Uhum. O pastor Ernesto Tonini, ele foi um dos homens que escreveu até um livro chamado Batismo no Espírito Santo, talvez o Uhum. principal nome na época dos batistas e que aderiu e que teve a experiência do batismo no Espírito Santo. Uau. Há uns 20 anos atrás, Uhum. houve uma reconciliação com os batistas brasileiros e os Que batistas tremendo. nacionais. Então houve um aperto Tremendo. de mão, estava ali o pastor Uau. Enéas, pastor Fausto Uhum. Vasconcelos, pastor Fanini. Foi numa Uau. assembleia da igreja da convenção da Aliança Uhum. Batista Latino-Americana e Uhum. ali selou-se o perdão mútuo. De tal forma que Uau. hoje nas nossas assembleias os batistas brasileiros participam e nós participamos também como convidados das assembleias dos batistas brasileiros. E hoje está Glória a muito Deus. misturado. Hoje a gente tem É que batista eu falei. brasileiro renovado, batista Aham. nacional mais tradicional. A Pastor. verdade é que o que a gente chega à conclusão é que sem o Uhum. Espírito Santo de Deus não dá, né? É Ele que nos Não dá, não guia tem e como. nós Verdade. precisamos ser cheios da presença dele. Uhum. É verdade. E eu penso também que a coisa está meio que afunilando, porque nós estamos vivendo uma época que quem realmente é cristão vai mostrar a sua identidade, né, pastor? Quem não é, Sim, sim, vai ficar muito notório, né? Que nós estamos sim.
Creio que nós estamos chegando ao princípio das dores, né? E É, estamos perto do último dos últimos dias, e essa é uma verdade, a gente não pode perder essa visão escatológica, né, do que está acontecendo, e a gente está ligado, e não somos profetas do tumulto, nada, mas é importante analisar também o momento profético que a igreja e que as nações estão vivendo, né, pastor? Para que a gente possa perfeito. também se posicionar em fé e a gente, como pastor, como líderes, orientar o nosso rebanho, né? Que, Perfeito. irmãos, a gente é cristão. Cristão quando Pedro escreveu a carta dele lá na época de Nero, né? Ele tava alertando o pessoal para uma provações que viriam sobre a terra, e Pedro foi ali, né, na sua carta como um pastor, né? Então é importante a gente, como líder, posicionar a igreja e orientar nesse momento, não só na Perfeito. questão social, a questão pastoral, mas a questão profética também, né, pastor? Perfeito. O Mateus capítulo 24, esse sermão profético de Jesus, né, Uhum, Jesus ele faz uma analogia do parto, né? uhum, verdade. Ele diz que o período das dores é o período da contração. Uau. Então, a mulher, quando Uhum, ela está esperando o filho, que está próxima de dar à luz, ela tem as uhum, contrações. E essas uau. contrações vão aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até ter o Interessante. parto, né? Entendi. Então, Uhum, no sermão profético, a gente percebe as contrações, e a gente tem uhum, visto, as contrações são cada vez mais guerras, rumores de guerras, uau. cataclismas, pestes, Uhum, também perseguições, falsos uhum, cristos, falsos profetas, e isso vai uhum. se cada vez mais se Se avolumando, avolumando. até o Uhum, momento que é o parto. O uau. parto é a grande tribulação, é a dor Verdade. intensa, são aqueles 7 anos Uau. que a gente percebe no Apocalipse e em outras Aham, passagens, que é o período aham. de tribulação mais intenso. Uau. E ao Entendi. final desse parto, Jesus Uhum. Cristo voltará. E Uau. aí é o novo, né? O É o novo de novo. Deus. Né? Nós vamos Vem viver. aí o período em que Jesus Cristo estabelece o seu milênio, Aham. né? E depois nós vamos ter a eternidade. Então, é um período complicado. A contração tem sido cada vez mais intensa, Difícil, como né, nós pastor? podemos Uhum. perceber. É verdade. A gente vai agora, eu pedi para o pastor a gente preparar alguma coisa sobre para falar desse momento, desse feriado, né, que nós estamos vivendo aí, o momento da Páscoa, né? Eu coloquei 3 perguntas aqui, não sei se essas perguntas vão ajudar a gente poder extrair do pastor assim aquilo que nós necessitamos para a nossa edificação, né? Mas a primeira pergunta que eu coloquei aqui, não sei se seria interessante, né, a gente começar assim, você dando alguns minutinhos falando sobre a sequência cronológica da Semana da Páscoa, né? Tá? E aí, porque não adianta falar só sobre a Páscoa se a gente não falar uns dias antes, né? Sim, A sequência, o que aconteceu, e para dar um pano de fundo histórico, geográfico, teológico para os irmãos, para que a gente possa se situar e viver esse momento de Páscoa, né? E depois a gente vai. A segunda pergunta é o que a Páscoa tem a ver com a ceia do Senhor, né? O que isso perfeito. representa para nós como cristãos hoje. Então, pastor, fica à vontade aí, a gente está aqui Amém. juntos, né? Obrigado, pastor. Essa pergunta é norteadora. Eu acho que vale a pena a gente começar por ela mesma. Né? Uhum, Toda a cristandade, né, até está em luto, né, porque normalmente nessa semana as uhum, igrejas, sejam católicas, ortodoxas, protestantes, pentecostais, uhum, têm algum tipo de programação que fala sobre verdade. a Páscoa, fala sobre a morte Uhum, de Cristo Jesus. Os uhum, católicos, desde a Idade Média, fazem aqueles rituais, também aquelas procissões, uhum, existem aquelas encenações também desta Semana Santa, até os tapetes, né, que são coloridos, que são colocados nas várias igrejas também, isso é uma uhum, característica dos católicos. uhum. Os evangélicos, por sua vez, fazem, ah, fazem cantatas, né, Verdade, é. trazem pregações específicas acerca da morte de Cristo Jesus.
E quando, de vez em quando também, se retiram, porque aproveitam o feriado, vão fazer acampamento, vão fazer retiro e vão aproveitar esse momento para ter uma maior comunhão com Deus. Mas a cristandade está em luto, né, porque justamente nesse período nós não podemos sair. Não estamos nas igrejas, nos templos, né? Todos estão ali, né, preocupados, muito ansiosos e até medrosos, né, por conta desse vírus que está avançando. Mas a mensagem da Semana Santa é uma mensagem gloriosa, é uma mensagem de esperança. Né? Porque, afinal de contas, fala sobre, né, justamente a vitória da vida sobre a morte, fala a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Né? Mas vou narrar rapidamente cada evento, cada dia, para que a gente possa se situar. Na segunda-feira, ou melhor, no domingo, domingo que antecede o domingo da ressurreição, o primeiro domingo da Semana Santa é o domingo de Ramos. O domingo de Ramos marca a entrada de Jesus em Jerusalém. Nesse momento, Jesus Cristo cumpre a profecia, aquela profecia que dizia que o rei entraria em Jerusalém montado num filho de um jumento, de uma jumenta, né, um jumentinho, e entraria em paz. E Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E o que mais chama atenção nessa entrada triunfal de Jesus é que Jesus Cristo não entra como um general. Ele não entra em cima de um cavalo vendo todo mundo por cima. Ele não entra com um exército. Ele entra montado em cima de um jumentinho, onde todo mundo pode vê-lo, inclusive as crianças. Uau! O pastor Carlinhos Queiroz, ele diz isso, né, que o jumentinho, né, ele anda até meio de lado, você anda com os pés arrastando no chão. É isso que eu ia falar. Não é nem uma imagem figura até meio estranha, né? Pois né, vai meio de lado, né? E nesse caso, Jesus Cristo, ele entra e todas as crianças podiam vê-lo, né? Porque Jesus é acessível a todos. Né? Amém. E não era uma corte muito grande, né? Não tinha uma corte, né, de soldados, não haviam trombetas, mas havia o povo comum que colocou as suas túnicas, os ramos, fez um lindo tapete para que Jesus Cristo pudesse passar. Né? Então começa com a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. O chamado domingo de Ramos. Começa com a humildade, né, pastor? Pois é. Porque Jesus Cristo não veio como imperador para destruir o Império Romano. Né? Ele veio ganhar os nossos corações, as nossas vidas. Né? Amém. Ele veio justamente transformar o homem interior. Né? E não simplesmente impor um governo despótico. Né? Na segunda-feira, já a figura muda um pouco. Né? Aquela alegria que nós temos dos apóstolos, vendo todo mundo dizendo Hosana, Hosana, né, ao filho de Davi, saudando a Jesus, muda o cenário. Porque na segunda-feira, Jesus Cristo ele vai para o templo. E lá no templo, o templo ele tinha sido reformado por Herodes, estava muito bonito, era uma construção belíssima, a maior construção e a mais bela construção de Jerusalém. Ele tinha feito uma esplanada maravilhosa e tinha um local chamado Pátio dos Gentios. Né? O gentio não podia avançar mais para as esplanadas, perto do templo, ele ficava no pátio. E lá no pátio dos gentios, né, estavam os cambistas. Quem eram os cambistas? Eram homens que faziam a troca da moeda. Todo mundo vinha de vários lugares, gente que vinha da Grécia, gente que vinha de Roma, judeu que vinha da Mesopotâmia, judeu que vinha de outros lugares, com as suas moedas, e trocavam a moeda pelo shekel, que era a moeda israelita, a moeda judaica daquela época, a moeda do templo. E nessa mudança, os historiadores dizem que havia um ágio de 8%. Eles cobravam 8% a mais. Mais do que o dólar. Pois é. Além disso, havia uma outra questão. Os estrangeiros iam comprar os animais lá no local, porque não tinham animais para sacrificar, eles não carregavam esses animais. Então, de certa forma, houve um comércio ali. E Jesus Cristo, ele faz um chicote
e vai e derruba as bancas, derruba os cambistas, chicoteia. Uau. E diz: a minha casa será chamada casa de oração. E é um chicote de verdade, né? É chicote. Não era? Porque a imagem que nós temos de Jesus, né, é aquela imagem doce, gentil, mansa, que é realmente a imagem que verdadeiramente ele passa, ele é, né? Mas Jesus Cristo, ele traz um juízo muito sério, principalmente àqueles religiosos, aos sacerdotes, aos escribas, que utilizam o nome dele em vão, ou utilizam o nome dele justamente para se beneficiarem. Uau. Jesus, as críticas mais profundas de Jesus foram aos escribas, chamando de víboras, de sepulcros caiados de branco, dizendo para que os discípulos ouvissem aquilo que eles dizem, mas não fizessem aquilo que eles faziam, né? Então, Jesus traz as críticas mais pesadas aos religiosos. Mas ao povo, Jesus atende as pessoas, as mulheres, aos gentios, aos samaritanos, aos enfermos, aos endemoniados, à multidão. Jesus Cristo sempre se apresenta cuidando de todo mundo. Esse é o segundo dia. E a palavra que Jesus disse, né? Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos curas, que tudo isso faz parte do reino de Deus, né? E Jesus fala: apartai-vos de mim, não vos conheço. Como que Jesus não conhece essas pessoas que estão fazendo obras, entre aspas, que são obras de Deus, né, pastor? A gente não pode confundir a misericórdia de Deus sobre as pessoas, às vezes curando, libertando, no ambiente de culto, isso mesmo, com um poder vindo da pessoa em si, que está lá na frente. Então a pessoa diz: mas como? A pessoa fez tantas coisas, né? Mas a gente não sabe exatamente o coração dessa pessoa, se de fato era um cristão ou apenas estava manipulando e se beneficiando de alguma coisa. Né? Interessante. Deus sabe. Deus sabe. Verdade. É verdade. Então nós temos a segunda-feira, a purificação do templo. Então, retomando, domingo de Ramos. Segunda-feira, purificação do templo. Na terça-feira, Jesus Cristo, ele passa na casa de uma pessoa que ele ama muito, aliás, de 3 pessoas muito queridas dele, que eram justamente Marta, Maria e Lázaro. Pouco tempo depois, Jesus Cristo havia ressuscitado Lázaro, né? E Maria, de uma forma maravilhosa, unge aos pés de Jesus Cristo, com perfume caríssimo. Que cena tremenda. Oh, Jesus. Maria era toda gratidão naquele momento. Maria sabia o quanto Jesus Cristo era importante para ela e para a família dela. Aliás, é uma família linda essa, né? Jesus Cristo fazia questão de visitá-los, né? Fazia questão de estar lá em Betânia, uma aldeia próxima de Jerusalém. Provavelmente Jesus foi até lá pernoitar junto com os apóstolos, na casa dessa família tão amada, né? Tem uma música do Estênio, eu não me lembro direito da letra, mas tem uma parte da letra que é como se Jesus Cristo estivesse na casa deles, de Marta, Maria e Lázaro, e estivesse dormindo, né? E a letra diz, qual seria o sonho de Jesus? Ele sonha com a glória celestial, que deixou por algum tempo, ou ele sonha com a cruz? Qual seria o sonho do mestre? E aí depois a música termina assim: mestre, acorda, já existe uma multidão lá fora te chamando. É uma música muito bonita que mostra o que Jesus Cristo deve ter deixado, né, na vida das pessoas que o viram, porque viram como um homem, né? Como filho de Deus, mas como homem que teve as nossas mesmas dificuldades, passou pelas mesmas tentações, com uma diferença: nunca pecou, né? Você está falando de uma família, você está narrando essa semana tão importante, tão profética, né? E Jesus faz questão de passar na família dos seus amigos, né? Isso é profundo, né, pastor? A gente pensa só nos apóstolos, né? Mas haviam 70 discípulos também que Jesus Cristo convocou para pregar o Evangelho.
As mulheres, Maria Madalena, né? Amém. Maria Madalena era uma discípula sensacional, né? Foi ela que viu a Jesus Cristo e foi a primeira pregadora da ressurreição, né? Foi Então, liberta, né? puxa, liberta de sete demônios. De Sete demônios. Então, Maria e Marta, pessoas queridas de Jesus também, né? Jesus, ele, diferente dos rabinos da época, Jesus falava com as mulheres, se deixava questionar por elas. Uau. Jesus valorizava as mulheres, né? Agora, nesse dia, então, nós temos a unção de Jesus. E esse fato seria conhecido por todos, né? Porque, de certa forma, Maria já está antecipando a morte de Cristo. Sepultamento, né? Porque Jesus, naquela época, as pessoas enfaixavam os mortos, né? E ungiam com perfumes. Uau. E ela, naquele momento, ungindo a Jesus, estava já anunciando a morte de Cristo Jesus. Isso acontece na terça-feira, a unção de Jesus. Tá. Na quarta-feira, nós temos alguns episódios, eu destaco um deles, que é o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jesus, ele chora por Jerusalém. Uau. E claro que esse choro, Jesus Cristo estava percebendo, né, que Jerusalém seria destruída no ano 70, né, os judeus sofreriam bastante com o Império Romano. O templo, né, foi destruído, né? O templo foi destruído, foi uma destruição tremenda, terrível. Né? O último bastião, a última resistência deles foi Massada, né, que é um forte que existia mais ao sul, né, que houve a resistência judaica, mas foi um morticínio terrível, terrível, terrível. E Jesus está ali chorando por Jerusalém, porque Jerusalém, infelizmente, matava os seus profetas, né, resistia à mensagem do Senhor, e estava resistindo ao Filho de Deus também. Né? Diferente dos galileus, né, que receberam a Jesus, o povo de Jerusalém, na hora em que Jesus Cristo vai ser crucificado, eles preferiram Barrabás ao invés de Jesus. Né? E quando Jesus chora por Jerusalém, é como se Jesus também tivesse agora, né, olhando para a cidade, olhando para as pessoas, olhando para a gente aqui, chorando por nós também, né? Se comovendo, se compadecendo, porque nós temos um Deus que se compadece de nós. Amém. A Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Consolados. Então, nós temos um Deus que tem compaixão das suas criaturas, e nesse momento que todos nós estamos ansiosos também, muitos medrosos, muitos nervosos, né? Como tem gente nervosa. Um pastor, recentemente, eu ouvi uma mensagem de um pastor, eu achei muito bonito o que ele disse. Perguntaram, pastor, o que você acha? As pessoas aí brigando e tal. Ele disse, olha, as pessoas estão confusas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão feridas, as pessoas estão sofrendo. Né? E é esse olhar que Jesus tem sobre Jerusalém. De pessoas, ovelhas que estão sem pastor. Né? E nosso olhar deve ser esse olhar também. Né? A gente às vezes se divide por questões políticas. Claro que política é importante a gente ser bem informado, né? É importante a gente ter convicções. Mas a gente tem que se compadecer das pessoas. Amém. Nosso objetivo como cristão não é ganhar debates, não é vencer argumentos, não é derrotar o próximo. Nosso objetivo é ganhar as pessoas para Cristo Jesus. Amém. Né? Glória a Deus. Então, o Jesus Cristo ali dá esse exemplo para a gente, lamentando por Jerusalém. Né? Na quinta-feira, nós temos então o período da Páscoa. E a Páscoa. Já é a Páscoa, né? Já é a Páscoa. E Jesus, como judeu, ele celebra a Páscoa. Aqui existem. É claro que essa cronologia é muito difícil a gente estabelecer qual a cronologia mais precisa. Eu trabalho com essa cronologia porque é uma cronologia bem indicativa. Eu acho que está em conformidade com os evangelhos. Tem gente que acredita que a Páscoa foi na quarta-feira. Tem gente que acredita que a Páscoa foi até na terça-feira. Né? Mas, tradicionalmente, a igreja tem trabalhado a ideia de que a Páscoa foi justamente no final da quinta-feira. Lembremos que o dia judeu
termina às 6 horas da tarde. 6 da tarde, exato. Uhum. Então, possivelmente, eles começaram a ceia na quinta e passaram para a sexta, né? Entendi. Uhum. Então, foi nesse período aí que teria acontecido a ceia. E na Páscoa, né, Jesus Cristo, ele, como judeu que era, participa da Páscoa com os seus apóstolos, os seus discípulos, ali só estavam os apóstolos, né? Sim. E institui a ceia. Talvez o evento mais seria desta forma. Jesus Cristo recebe, né, os apóstolos, lava os seus pés, Uau. participa da Páscoa. Nesse período, Judas é indicado como traidor. Né? Jesus Cristo, a todo instante, está ali, né, dizendo que um trairia, que o coração dele estava triste. O Evangelho de João mostra que Jesus estava muito angustiado por causa da situação de Judas. Né? Jesus verdadeiramente gostava de Judas, verdadeiramente amava Judas. A Bíblia dizia que Jesus amou seus discípulos até o fim. Até o fim. Né? Até o fim. João 13, né? Talvez, sem chegar a entrar no mérito se teria que ser Judas quem traísse, se ele já estava escolhido de antemão, ou se ele mereceu isso. Não quero entrar no mérito dessa questão, porque calvinistas e arminianos brigam a vida inteira e não chegaram a uma conclusão. Né? Mas se ele perdeu a salvação, se ele nunca teve, não sei. Né? Mas eu creio que Jesus, até o final, ele procurou, né, salvar Judas ou trabalhar na vida de Judas. Né? Ele mostrou isso. Agora, esse ponto é importante, pastor, porque é o ponto onde é estabelecido a ceia, né? Aí, então, ele sai na Páscoa, vai trair Jesus, né? Ele vai atrás dos principais dos sacerdotes, né? E aí Jesus Cristo, ele pega o pão e pega o vinho e institui a ceia do Senhor, que nós participamos. Né? Isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira, nessa passagem da quinta-feira para sexta-feira, Jesus Cristo se encaminha com seus apóstolos lá para o Getsemane. E no Getsemane, está orando lá, junto com seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles dormem. Jesus Cristo chora, a gente pode perceber ali que ele sua até sangue, tal é a intensidade do sofrimento que ele está passando. Sim. A Bíblia diz que a alma dele se entristeceu até a morte, né, mostrando que Jesus estava depressivo naquele momento, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. O Pai mandou um anjo para consolar Jesus ali. Né? E quando Jesus se levantou, ele já estava pronto. Tinha orado, tinha chorado, tinha sofrido ali, mas ele já estava pronto. Né? A carne é fraca, mas o espírito estava pronto. Está pronto. Né? Amém. E aí ele foi e enfrentou a mais cruel traição. No Getsemane, Judas beijou o rosto dele e Jesus foi preso. E começou, na sexta-feira, à noite já, pela madrugada, aquele processo que passou por 3 câmaras religiosas e 3 políticas. O Sinédrio, o sacerdote Anás, Caifás, também Pilatos pela primeira vez, depois Herodes e Pilatos pela segunda vez. E tudo isso aconteceu ali, na madrugada, né, escondido, né, de uma forma absurda, um julgamento injusto, né, para que Jesus Cristo fosse depois crucificado ao meio-dia, nessa sexta-feira conhecida como Sexta-feira da Paixão. Né? Então, olha quanta coisa aconteceu da quinta-feira para a sexta-feira. Né? E na sexta-feira, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, entregou o seu espírito. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele verteu o seu sangue. Foi importante dizer que ele disse que tinha sede. Né? Também clamou a Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez, Jesus Cristo fala com Deus, não como Pai, mas como Deus. Porque os pecados meus e de toda a raça humana, os nossos pecados caíram sobre Jesus, e agora ele não se via mais Deus como um pai naquele momento. Porque havia uma separação. E naquele momento ele disse: Deus meu, por que me desamparaste?
Uhum. Não esqueceu de Maria, recomendou para João, não esqueceu de João, recomendou João e Maria, um para cuidar do outro. Né? Não esqueceu do ladrão que estava na cruz, né, que pediu a ele que fosse salvo, o outro o rejeitou, né, como nós vemos. Também disse para o pai, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não sabe o que fazem. Né? E por fim, ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Bradou em alta voz. E ali estava selada a nossa salvação. O véu se rasgou de alto a baixo. No templo teve um terremoto. Rasgou o véu. E ali mostrava que agora o caminho da salvação estava aberto. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos nós. Glórias ao nome de Jesus. Com vontade de dar um glória a Deus aqui. Meu Deus, que narrativa, pastor, que narrativa brilhante, glória maravilhosa. Estamos sentindo aqui, os irmãos estão participando, estamos sentindo aqui eu estou com vontade até de chorar. Estamos sentindo a presença do Espírito Santo de uma forma tão viva aqui no nosso meio. E o significado, né, do sacrifício de Jesus para nós, né? E eu penso que se nós entendermos que lá na cruz, né, Jesus morreu a nossa morte, né? E nós estamos na cruz, né? A nossa velha natureza está crucificada com o Senhor, né? Somente com essa narrativa, pastor Maurício, a gente pode entender quando Paulo diz em Gálatas 2:20, né? Estou crucificado com Cristo, né? Meu Deus, é muito profundo isso, né? Logo já não sou eu mais quem vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Eu viver que agora vivo, eu vivo pela fé, né? Então, Paulo aqui faz uma demonstração do que é o significado e o propósito da vida, né, pastor? Perfeito. Quando a gente lê o texto, né, a gente percebe o quanto custou para Deus, porque naquele momento o seu Filho amado Jesus se tornou maldito por nós. Uau! Né? Ele sentiu uma morte espiritual, quer dizer, uma separação com Deus Pai. Amém. Amém. Então, tem um quadro que é do Salvador Dalí. Salvador Dalí era um sujeito meio pirado. Né? Mas ele fez um quadro de Jesus Cristo crucificado na perspectiva do Pai olhando para o Filho, né, com a cabeça assim, né, tombada. Então, Deus também estava ali sofrendo. O Pai estava sofrendo. Coisa linda. O Filho teve todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Uau. Então todos os nossos pecados caíram sobre ele. Jesus Cristo conhece e todas as nossas culpas, todos os nossos medos, todas as nossas angústias. Ele sabe o que é ser um homem. Ele conhece, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, porque ele sabe exatamente quem nós somos. Amém. Né? Eu estou lembrando de uma biografia do Conde Zinzendorf, que foi aquele que fez parte dos Morávios, né, do Avivamento, séculos passados. E o Conde Zinzendorf conta que quando ele entrou numa galeria, ele não conhecia Deus. Ele entrou numa galeria e ele viu um quadro de Cristo crucificado. E havia uma frase embaixo do quadro dizendo assim, olha, isso fiz eu por ti, o que fazes tu por mim. Na hora ele conta na biografia que ele ajoelhou e ele entregou a vida para Jesus e foi um grande, né? Aleluia. Um homem tremendo, né? Usado na história da igreja para trazer aquele movimento de oração, né, pastor, dos Morávios, né? Movimento missionário. Movimento missionário. Então o que a gente pode perceber, né? E aí Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Por isso que a conversão, ela é muito especial, não é simplesmente racional. Verdade. Né? E não é somente emocional, envolve a razão, envolve a emoção, mas é muito mais profundo. É um agir poderoso do Espírito Santo em nossas vidas, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. É o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores, que nós é que deveríamos estar lá na cruz do Calvário.
E quando isso acontece, esse arrependimento acontece verdadeiramente, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. Nós temos a certeza de que somos salvos em Cristo Jesus, né, porque nós cremos na sua palavra e cremos no sacrifício vivo de Jesus Cristo. Isso é uma coisa de Deus, não dá para explicar. Não dá pra... E quando nós somos marcados, né, pastor? Somos marcados, como diz a Bíblia em Efésios, né, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e esse selo, né, como aquele rei que pegava o anel e selava aquelas cartas que tinham um destino, que tinha né, que tinha um alvo. Quando a gente é selado, eu não sou uma vez salvo para sempre, eu fico ainda mais, pastor. Uma vez que você conheceu o amor de Deus, é praticamente impossível você abandonar o Senhor, não é, pastor? É o que o apóstolo Pedro fala, né? Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Olha, pastor. O diabo vem atrás da gente e vê o selo. Opa, uau. Esse aqui eu não posso mexer. Esse tem uma marca, né? Esse aqui eu fico só de fora. Esse eu só fico de fora. Olha, eu estou aqui vibrando no meu espírito e numa atmosfera muito legal de revelação da palavra, dessa narrativa sua aí, tão gostosa, tão apropriada para esse tempo, e que eu tenho certeza que está edificando o coração dos irmãos e o nosso coração. E é uma pena ter que encerrar a live, né? Eu queria ficar um pouco mais, mas que pérola, né? Que coisas realmente preciosas, né? Esse momento, pastor, antes da gente fazer uma oração, qual o conselho pastoral que você poderia dar para os irmãos que estão vivendo esse tempo de quarentena, assim? Por favor. Bem, nós paramos aqui na sexta-feira. No sábado, Jesus Cristo estava no túmulo, né, entre aspas, né, na verdade. Mas os discípulos estavam ali preocupados, temerosos, né, com medo. E no domingo foi o dia da ressurreição. O dia do Senhor. Uau. O dia em que Cristo Jesus venceu a morte. O dia em que Maria Madalena foi lá, preocupada com o corpo de Cristo, mas Jesus já tinha ressuscitado. Disse: mulher, não chores. E Maria se tornou a primeira testemunha da ressurreição. Jesus apareceu aos apóstolos uma vez, não estava ali Tomé. Antes disso tinha aparecido a 2 discípulos de Emaús. Depois apareceu aos apóstolos com Tomé. E apareceu para mais de 500 pessoas. E apareceu ainda Paulo no caminho de Damasco. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. E nesses dias que nós estamos aqui, às vezes angustiados, com notícias de morte para todos os lados, nós temos uma mensagem poderosa. Porque havia o sábado foi o dia do choro, o sábado foi o dia do luto, mas o domingo foi o dia da alegria. Na alvorada do domingo, o dia do Senhor, Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. A morte foi vencida pela vida. Amém. E a nossa mensagem é de esperança, porque nós vamos vencer também essa situação. Amém. Vamos vencer. Glória a Deus. A igreja está cada vez mais se fortalecendo nessa verdade. Essa é a questão. Porque nós estamos aprendendo a ser igreja fora das quatro paredes do templo. Estamos vivendo o nosso evangelho com os nossos familiares, com os nossos amigos. Estamos saindo do templo. E um dia, quando nós voltarmos de toda essa situação, nós encontraremos uma outra igreja. Um povo mais fortalecido, mais experiente, mais abençoado, para louvor da glória do nome de Jesus. Eu creio nisso. Aleluia. Aleluia. Vamos viver essa ressurreição, né, pastor? Amém. Em nome de Jesus. E é verdade, vamos proclamar e profetizar, né, vida, né? Chega de morte, né? Nós temos a palavra de vida no nosso coração para liberar nesse tempo. Então, eu queria liberar pastor, sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Quantos filhos você tem mesmo? Eu não tenho filhos. Mas eu tenho várias ovelhas. E eu estou sentindo um barulho de cachorro aí.
Tem uma cachorrinha. Que Que dá bênção, né? muito Que trabalho, também por sinal. faz parte da família. Então, que Deus abençoe sua esposa, sua casa, Amém. sua família, seus discípulos, e que o Amém. Senhor te dê muita sabedoria, unção e prosperidade e saúde, né? Para que você Amém. possa desempenhar o chamado de Deus para a sua vida e que você possa viver dias aí na presença do Senhor, com sabedoria e com prudência, dirigindo esse rebanho que Deus colocou nas suas mãos, e também, né, como presidente, né, estou vendo aqui, presidente da Convenção Batista Nacional, orientando os pastores queridos da Batista, né, Amém. e orientando as igrejas para que a gente possa passar por esse período em fé. Vamos orar então, pastor? Deus abençoe. Amém. Você pode fazer uma oração por nós, pela igreja, por todos aqueles Amém. que estão nos assistindo agora? Senhor Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Amém, Pai, por Jesus. esse momento, Senhor, de meditação da Tua palavra, por esse Glória a momento, Deus. Senhor, de comunhão juntamente com o pastor Amém. Edilson, Senhor. Obrigado, Esse momento Jesus. tão precioso, Senhor, com os membros da precioso. igreja, Senhor, Apostólica Adonai. E nós Obrigado, pedimos, Jesus. Senhor, que tudo isso que foi dito, Pai, que possa ser prático em nossa vida. Que a Amém, gente saia Jesus. fortalecido, Senhor, Glória a que Deus. os irmãos e irmãs saiam, Senhor, cada vez mais crentes, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, acreditando, Senhor, que a Tua palavra é viva, Amém. Senhor, e é eficaz, e que jamais Amém. volta vazia, Senhor. Glória Por a isso, Deus. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, no seu Amém. lar. Abençoa cada casa, Senhor, é o que Amém. nós te pedimos. Abençoa, Senhor, pastor Edilson, Amém. a pastora Vilma, Senhor, no ministério. Obrigado, Jesus. Sê com eles, ó Pai. É o que nós te Amém. pedimos. Em nome de Jesus, que vive Amém. e reina para todo sempre. Amém. Amém. Uhul! Grande pastor, que Glória a bênção. Deus. Amém. Estou muito feliz. E, inclusive, eu queria ressaltar isso. A gente vai deixar. O vídeo vai ficar 24 horas, né? Fica 24 Tá. horas no Instagram. E eu vou pedir para os irmãos que estão me assistindo para avisar os irmãos, porque foi uma narrativa tão tremenda, pastor, que eu queria que toda a igreja ouvisse essa narrativa, porque é muito edificante. Então, se você quiser passar para os irmãos da sua igreja, eu estou avisando também aqui. Vou passar para a gente misturar Isso, as duas igrejas aqui. Isso, eu estou avisando também os irmãos para ouvirem de novo, porque eles vão ficar ouvindo a live, indicando para os seus familiares, para os seus amigos, porque realmente foi uma explanação, assim, foi uma pérola que a gente recebeu nesta noite. Eu estou surpreso, pastor, e estou muito alegre porque a gente foi muito abençoado nessa noite por essa explanação tão viva, tão clara e tão lúcida da palavra de Deus. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe, meu querido.